a nossa Bíblia, lá no livro de Zacarias. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Zacarias, no capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. Olha que coisa interessante. Vamos ler esse texto. Peço que todos prestem atenção, né? E quem tiver aí a sua Bíblia, pode acompanhar. Quem estiver sem a Bíblia, aproxime-se de alguém que tenha, né? E nós vamos ler. Diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é este que pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Zorobabel foi aquele que construiu o segundo templo. O primeiro tinha sido destruído, o templo de Salomão destruído. Aquele templo suntuoso, cheio de ouro, destruído. E Deus levanta Zorobabel para construir o novo templo e coloca o prumo nas mãos de Zorobabel. Só que o povo estava chorando, os velhos, os anciãos estavam chorando, dizendo: olha, isso daí não vai ser nada, esse novo templo não vai ser nada, não vai chegar aos pés do templo de Salomão. E Deus diz o que no versículo 10? Ai daqueles que desprezam o dia das pequenas coisas. Tem gente que despreza, né, as pequenas coisas. Tem gente que despreza as pequenas igrejas. Tem gente que despreza os pequenos milagres que Deus opera. Mas muitas vezes nos pequenos milagres nós encontramos as grandes realizações, né? Nós temos um exemplo disso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 21, versículo 19. Olha que milagre extraordinário que aconteceu aqui. Gênesis, no capítulo 21, versículo 19. O contexto é o seguinte: Agar tinha sido abandonada com o seu filho no deserto, acabou a água, ela pegou o menino, colocou ali num determinado lugar e ficou longe lá olhando, porque ela não queria ver o filho morrer de sede e estava naquele desespero. Então vamos ler ali no versículo 21, o milagre que Deus operou. Capítulo 21 de Gênesis, versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância do tiro de uma flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e o tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Agora o milagre. Qual que foi o milagre? Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. É interessante que Deus não criou uma fonte, né? Deus não criou uma fonte. Ele não fez assim, ó, surge uma fonte de água. Não, ela não tinha visto. Ela não tinha visto. Deus abriu os olhos para que ela visse. Sabe quando a gente está numa situação complicada e não tem saída? E daí você dorme pedindo a Deus que oriente. E daí de manhã Deus abre os seus olhos com a solução. E às vezes a solução é algo que estava tão na cara, mas você não via. E Deus faz aquele milagre para que os teus olhos abram, para que você perceba, e ali tem um caminho, e Deus resolve,
E um pequeno milagre fez o quê? Fez aquela mulher parar de ficar esperando a morte do filho, viu a água. E aquele menino, como é que era o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço. Ismael. Ele se tornou o pai de uma grande nação. Olha o que aconteceu, versículo 20. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se frecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. E daí a história, os irmãos sabem que esse povo existe até os dias de hoje. Mas sabe por que esse povo existe, essa grande nação? Porque Deus fez um milagre. Qual foi o milagre? Abriu os olhos de uma mulher desesperada. E ela viu uma fonte. Ai daquele que despreza os pequenos milagres. Vamos ver mais. Joel, no capítulo 3, versículo 10. Vamos abrir lá, Joel 3, 10. É muito interessante porque Deus tinha levantado todas as nações do mundo contra o povo de Israel. E daí o que aconteceu? Deus, ele arregimentou. Primeiro contexto. Deus levantou todas as nações contra o povo de Israel. E o povo de Israel iria vencer todas as nações. Daí Deus dá o caminho das pedras. Como é que deveria acontecer? Vamos ler, versículo 10. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. O que Deus disse para esse povo fazer? Pegue o seu instrumento de trabalho e faça dele a sua arma de guerra. Isso. Que vocês vencerão todas essas nações que se levantam contra vocês. E diga ao fraco, o que era para dizer? Eu sou um guerreiro. Ou em algumas traduções aparece, eu sou forte. Não significa que é para dizer, que não é confissão positiva, tá? Não é para o cara, você não é fraco, você é forte. Não, Deus falou assim, você é fraco, diga o fraco. Então Deus está dizendo que nós somos fracos, né? E somos de fato, quem se acha forte está muito enganado. Mas ele disse assim, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou um guerreiro. Mas eu não tenho armas. Pega o que você tem na mão aí. Era um país agrícola, né? Então o que eles tinham lá? Era foice, era instrumentos para arar a terra. Transforme em arma. Use aquilo que você tem nas tuas mãos. O que você tem nas tuas mãos? Israel comentou isso, né? Use o que você tem nas tuas mãos. Se torne um guerreiro do reino de Deus para vencer. O que você tem nas tuas mãos? Muitas vezes você tem habilidades para fazer doces. Você pode usar para você e pode usar para o reino. Nada impede que você use para você, mas você pode abençoar o reino nessa batalha. Você sabe fazer, você tem panelas lá, né, Bia? Que te impede de pegar e transformar aquelas panelas em arma de guerra do povo de Deus, fazendo sopa. Para os necessitados, né? As irmãs têm lá uma arma de guerra poderosa, uma máquina de costura. Será que pode virar uma arma de guerra? Pode virar uma arma de guerra. Diga ao fraco, aquele que não tem o treinamento para ser um guerreiro, mas ele pode ser um guerreiro com aquilo que tem na mão. Por quê? Você só não se torna um guerreiro no reino de Deus quando você é negligente e você diz assim, eu não tenho treinamento adequado, eu não tenho conhecimento teológico adequado, eu não sei cantar, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sei fazer absolutamente nada, então eu não posso ser um guerreiro no reino de Deus.
Caiu por terra, viu? Agora você não tem mais desculpa. O que você tem na tua mão? O que você sabe fazer? Transforme numa arma para vencer todas as nações inimigas. E você que é fraco, diga, sou fraco sim, mas sou um guerreiro. E Deus pode te usar. E Deus vai te usar. A igreja aqui, se cada um fizer isso, porque olha quantos nós temos. Se cada um fizer isso, daqui a pouco nós estamos comprando um baita terreno longe daqui, em algum lugar, ou aqui perto, não sei. Ou do lado. Porque você lutou com as armas que você tem nas suas mãos. Quem despreza o dia das coisas pequenas, ai daquele que despreza o dia das pequenas coisas. Parece tão pouco. Ponha nas mãos do Senhor, né? Vamos ler lá em Jeremias, no capítulo 1, algo que é extraordinário, né? Deus chama o profeta Jeremias para o ministério. E é interessante, né? Quem ele chamou. Olha só. Capítulo 1, versículo 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. O que ele era lá no útero materno? Sim, era um feto, mas era um profeta. Né? Hoje em dia se fala que o feto não é nada, né? O feto é só um projeto de gente que está lá e que pode ser descartado na privada, né? Pode tomar aí um remédio para... né? Às vezes você está só se livrando de profetas, né? Se bem que Deus intervém. Quando eu estava para morrer, a minha mãe orou e consagrou ao Senhor, né? Até ela disse que chegou um padre no quarto, eu gosto dessa história, para fazer a extrema-unção, né? Os irmãos sabem o que é extrema-unção? A extrema-unção é quando a pessoa já morreu ou está no estado tão impossível de recuperação, que daí o padre vai lá e faz a unção última, né? Para ver se... E daí chegou, a minha tia também chegou, não, mas tem que o padre vir batizar esse bebê, que era um bebê, né? Porque senão ele vai morrer pagão. Daí a minha mãe disse, não, né? Não. Disse não para o padre, não fez a extrema-unção em mim. E disse não também para o batismo, né? E daí o que aconteceu? Ela só disse, é do Senhor, eu entrego ao Senhor. A minha mãe teve diversos filhos homens, todos morreram, né, ao nascer. E daí era a minha vez, eu estava na fila, eu era o próximo. E Deus olhou com a sua misericórdia e disse, eu te escolhi. Porque toda pessoa chamada por Deus, todos, tá? Verdadeiramente chamados, eles foram escolhidos no útero. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que desde o ventre fui escolhido como apóstolo dos gentios. Paulo fala isso. Não tem jeito. Ai, quem despreza as pequenas coisas. Aqui era um feto. E depois era um menino. Né? O que diz ali? Antes de formá-lo, no versículo 5, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta às nações. Mas eu disse, aquele já é um rapazinho. Eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem.
Não digas que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Ah, eu sou muito jovem, Deus não pode me usar. Deus tinha chamado e ungido e capacitado, dando aquele start inicial do chamado no útero. E depois, como jovem, ele disse, não fale isso que você não sabe falar. Porque mesmo que você se sinta pequeno, Deus pode te usar. E Deus vai te usar. Mas a gravidade tem que estar voltada, né? A gravidade do céu. Vamos ler em Lucas capítulo 12, versículo 32. Vamos abrir lá, Lucas 12, 32. Ai, quem despreza o dia das pequenas coisas. Lucas 12, 32 diz assim, Jesus falando, ele diz assim, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Olha aí, ó, Jesus fala para os seus discípulos, não tenham medo, pequeno rebanho, porque o desafio deles era muito grande, né? Eram 12 e Jesus fala assim, ide por todo mundo. Tinha avião? Será que eles imaginavam o tamanho do globo? Ide por todo mundo. E eles foram. E até por isso que nós hoje estamos aqui, porque eles cumpriram a missão. Não é para ter medo. E Deus pega um pequeno rebanho que pode ganhar o mundo. O avivamento que está havendo, ao que tudo indica, né? Lá nos Estados Unidos, começou com quantos? Os irmãos sabem a história, né? Tinha um grupo lá da universidade que estava terminando o curso e queria ir embora dali 3 meses, né? Porque a gente faz a universidade e vai embora, né? E daí o pregador, numa mensagem muito simples, né? É por isso que eu acredito que na simplicidade Deus fala, uma mensagem de Romanos 12, o pregador chegou lá e disse para aqueles indivíduos, né, que estavam para sair, porque terminariam o curso da universidade, disse assim, olha, não esqueçam de amar o próximo, levem amor, distribuam amor. E aqueles indivíduos estão lá até hoje cultuando, né? Não sei se terminou o culto lá, terminou? Acho que ainda não, né? Não. Ainda não, ainda estão lá. E daí está vindo gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lado. Nós no Brasil sabemos do culto. Eu ouvi a pregação. E a gente assiste o louvor. E é no Brasil, e é no Japão, e é na Alemanha, na Inglaterra, na Argentina, está todo mundo pensando o que está acontecendo lá. E as pessoas chegam lá e dizem, espantados, né, os avivalistas brasileiros, eles chegam lá e dizem, cadê a estrutura de palco? Onde estão as guitarras? Cadê os louvores loucos? E a gente ouve eles cantando grandioso és tu. Hinos tradicionais, desprezados, pequenas coisas. E Deus opera coisas grandiosas. Ai daquele que despreza o dia das pequenas coisas. 1 Samuel, vamos abrir lá, 17, 40. 1 Samuel 17, 40.
Olha só que coisa interessante, né? Davi e Golias, né? Diz assim, no versículo 40. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras. Esse é o Davi, tá? 5 pedras lisas, colocou na bolsa, no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi e olhou para Davi com desprezo, porque Davi era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, era uma almofadinha, e fez pouco caso dele. Ai daquele que despreza as pequenas coisas. Diz a palavra de... Aí ele diz ainda para Davi, ó, disse ele a Davi, por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, é uma grande estrutura, né? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Versículo 49 diz assim, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Ai daquele que despreza as pequenas coisas. O filisteu tinha todos os armamentos, Davi tinha uma pedra e uma tiradeira. Mas antes de tudo, ele tinha, vamos falar em termos de gravidade, a gravidade dele estava voltada mais para cima do que para baixo, para os céus, para o Senhor dos Exércitos. E ele venceu. Nós poderíamos continuar falando, e falando, e falando. Por exemplo, Marcos capítulo 6, bem rapidamente, vamos só ler, né? Marcos capítulo 6. O que aconteceu em Marcos capítulo 6? No versículo 37, quando estava aquela multidão lá com Jesus, no versículo 37 do capítulo 6 diz assim, ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Ai, quem despreza o dia das pequenas coisas. 5 pães, 2 peixes. Talvez você dissesse, não vai dar. Pessoa muito racional, né? Administrador. O que um administrador falaria, Fernanda? Não dá, né? Não dá pé, não. Não vamos conseguir, não. Não dá certo. 5 pães, 2 peixes, uma multidão. Não bate a conta. É uma questão, que nem o Mateus costuma falar, é uma questão matemática. Só que tem um fator diferente, né? Jesus. Você tem pouco, mas tem o soberano junto com você. Ai daquele que despreza as pequenas coisas. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 8, versículo 26. Filipe estava num grande avivamento em Samaria, né? E tinha gente sendo curado, era manco correndo, era aleijado pulando,
e era o Espírito Santo descendo, e era nego falando em língua, e era uma festa, era gente se convertendo para tudo quanto é lado. E daí o que aconteceu? O que Deus falou para Filipe? Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um homem, um eunuco, um etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. O que Deus disse para Filipe? Basicamente, ele disse: você está em Samaria, grande avivamento, desceu o Espírito Santo, todo mundo falando em língua, os apóstolos já vieram, impuseram as mãos, tem aleijado sendo curado, tem gente, né? Porque ele era especialista em curar mancos e aleijados, né? Então estava lá aqueles mancos e aleijados, alegres e felizes, gente se convertendo, e daí Deus fala para ele: é o seguinte, tem um homem lá no deserto, então você larga a multidão, vai para o deserto, tem um lá que precisa ouvir a palavra de Deus. E agora, se ele desprezasse as pequenas coisas, ele iria trocar uma multidão por um homem que precisava ouvir. E ele foi, perguntou: entendes tu que lês? Como entenderei se não há quem me explique? E ele sobe na carruagem daquele eunuco e prega a partir do profeta Isaías, fala sobre Jesus, discorre sobre as Escrituras. É importante esse texto, leiam, porque ali a gente aprende uma coisa, que toda a Escritura fala de Jesus, tá? O cara estava lendo o profeta Isaías e a partir dali, usando outras Escrituras, falava de Jesus. Quando o eunuco se converte, tinha água. E daí ele diz: tem água ali, que impede que eu seja batizado. É lícito se você crer de todo o teu coração. Eu creio. Desceram da carruagem e o eunuco foi batizado. E eu gosto dessa palavra que diz assim, no versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouvia mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. A pessoa que tem Jesus é assim, ela ouve a mensagem, entende a mensagem, ela quer ser batizada, ela se levanta e daí, cheio de alegria, segue o seu caminho. E é interessante que Deus salvou aquele homem e, segundo a tradição, esse eunuco tornou-se um dos maiores evangelistas da Etiópia, promovendo um grande avivamento lá. Deus salva um homem. Às vezes Deus te chama para fazer uma coisa pequena, porque Ele sabe que se tornará grande se você obedecer. Os irmãos já pararam para pensar naquela igrejinha pequenininha no interior, cheio de gente caipira, lá nos Estados Unidos. Quando entrou um adolescente ali, tinha um pregador pregando, ele faz o apelo, aquele adolescente vem à frente de joelhos, chorando, aceita Jesus. E daí o pregador pergunta: como que é seu nome, menino? E ele responde: meu nome é Billy Graham. Não sei se todos ouviram falar do Billy Graham, né? E o que acontece? Esse menininho que se converteu naquela igrejinha no interior, um caipira que era da fazenda, ele se tornou o evangelista do nosso século. Pregou em todos os países do globo praticamente. Ele pregou na União Soviética, na época que era proibido entrar. E ele pregou lá. Daí sabe que sempre que se levanta um homem de Deus, se levantam 500 para falar mal dele, né? O diabo é astuto. E daí, na época do Billy Graham, diziam assim para ele:
E diziam, os jornais diziam, né, que ele hipnotizava as pessoas, né? Por isso que ele enchia os estádios. E daí, sabe como que ele hipnotizava as pessoas? Com o hino que ele cantava na hora do apelo. Ele mandava todo, vamos cantar agora, tal qual estou, eis-me, Senhor. A gente canta, né, em português. Tal qual estou, eis-me, Senhor. Daí, deixa esse lugar e vem. Daí falaram assim, está hipnotizando o povo está indo lá na frente por causa desse hino, que é um hino que cativa e tal. E daí o Billy Graham foi convidado para pregar na Inglaterra, e os jornais dizendo que ele hipnotizava as pessoas. Daí ele tomou uma decisão, sabe qual? Vamos fazer uma cruzada sem música. E ele pregou na Inglaterra para aquelas multidões. No final ele fez o apelo sem cantar, e as multidões vindo à frente para aceitar Jesus como Salvador. Mas ele era um garoto do interior que um dia atendeu um apelo numa igreja do interior. Filipe deixou Samaria e foi até o deserto pregar para um homem que se transforma também num grande evangelista. Nós poderíamos seguir em frente, poderíamos falar da oferta da viúva, lembra? Que ela deu a sua última moedinha, pequeno, quase nada, mas era tudo que ela tinha. Nós poderíamos falar de José, que quando foi vendido pelos irmãos, ele vai lá para o Egito, e quando ele é assediado por aquela mulher, e tem todo aquele embuste em cima dele, ele é preso. Situação terrível, na cadeia. Ele poderia desprezar aquele momento e amaldiçoar Deus e dizer, foi para isso que o Senhor me chamou, para ficar na cadeia. Mas ele não desprezava o dia das pequenas coisas. O que ele virou na cadeia, os irmãos sabem? O chefe dos presos. Ele se tornou o líder. Porque não tem jeito. Se Jesus te chamou, você vai para a faculdade, a irmã deve saber disso. Vai para a faculdade, tem um grupo de estudos. Eles estão lá discutindo o que vai fazer. Adivinha quem que vai virar líder daquele grupo? Quem é de Jesus? Está lá no outro... Não é verdade, Fernanda? Já te aconteceu? Já aconteceu com todo mundo. Já te aconteceu, velho? Por quê? O povo de Deus tem um tempero diferente. José estava lá, em vez de reclamar que ele estava preso, ele virou o chefe dos presos. Quando saiu da cadeia, virou chefe do Egito, superintendente. Não despreze o dia das pequenas coisas. Pegue o que você tem na mão aí e transforme numa arma de guerra para o Senhor. Pegue seu arado e transforme numa arma. Pegue a sua panela, transforme numa arma. Pegue a sua máquina de costura, transforme numa arma. Seu talento, transforme numa arma de guerra em nome do Senhor. Né? Sua formação, transforme numa arma de guerra para abençoar e para fazer o reino de Deus se estabelecer na terra. Nós somos um pequeno rebanho e eu gostaria de terminar dizendo as palavras de Jesus. Não temas, pequeno rebanho, porque ao Senhor aprouve lhes conceder o reino. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua presença. A Tua presença faz toda a diferença na nossa vida, no nosso destino, porque nós pertencemos ao Senhor. Essa igreja pertence ao Senhor. Cada irmão aqui pertence ao Senhor.
E nós, neste momento, queremos consagrar o que temos nas mãos, para que o Senhor use no seu reino. Esteja abençoando, Senhor, cada pessoa, protegendo, transformando numa voz poderosa em qualquer lugar que esteja. Em nome de Jesus. Amém.